Iniciamos nesse momento nossa primeira videoaula do curso Confinamento de Bovinos, Dimensionamento, Manejo, Nutrição e Sanidade. Nesse curso nós teremos a oportunidade de tratar de todos esses assuntos que são de fundamental importância para o bom desenvolvimento e o atingimento dos objetivos e das metas propostas em um empreendimento dessa natureza. Nessa primeira videoaula, nós estaremos abordando o tema desenvolvimento e fisiologia, tanto relacionado ao desenvolvimento da massa corporal como da sua composição. Isso é muito importante porque influencia as exigências e a resposta do animal. É importante destacar de imediato que o desenvolvimento de um animal durante a fase pré-natal, ou seja, aquela intrauterina, ele é influenciado por diversos fatores. E aqui nós enumeramos os principais deles. Podemos destacar de imediato o grupo genético do pai e da mãe, porque obviamente todas as raças ou grupos genéticos têm definido um peso e um tamanho à maturidade. E obviamente, se nós cruzarmos animais de tamanho à maturidade mais alto, nós também teremos crias mais pesadas. A heterose é um segundo fator muito importante, porque através da heterose nós podemos explorar as características positivas de cada uma das raças que participam do cruzamento e, portanto, a geração F1 ou os filhos poderão apresentar características interessantes do ponto de vista econômico, e uma delas é a alteração do peso na fase pré-natal e, consequentemente, ao nascimento. A idade da mãe também é um fator muito importante, porque sabemos que fêmeas primíparas, fêmeas jovens, normalmente, considerando uma mesma raça ou grupo genético, elas apresentam fetos mais leves ou crias mais leves. E depois, à medida que avança a idade da fêmea ou da mãe, essas crias vão ficando mais pesadas e depois nós retornamos àquilo que acontecia inicialmente. Com vacas muito velhas, por exemplo, nós temos crias com peso mais leve ao nascer. Temos também o número de fetos, e obviamente que com mais fetos nós temos um menor peso individual. O sexo do feto também influencia. Fêmeas dentro de um mesmo grupo genético, de um mesmo rebanho, elas apresentam pesos inferiores aos machos. A temperatura ambiental também influencia, porque nós podemos ter a ocorrência tanto do estresse por altas como por baixas temperaturas, e isso obviamente vai aumentar as exigências de energia da mãe, e se mantivermos as vacas no mesmo plano nutricional, isso vai influenciar o peso das suas crias, reduzindo-o. E a nutrição da mãe é fundamental, porque é através da nutrição da mãe que o feto é nutrido e que ele se desenvolve. Então, esses aspectos são fundamentais para a gente entender o desenvolvimento, a fisiologia e a composição corporal em bovinos. Vários autores no passado, com mais frequência, trabalharam com composição corporal e, consequentemente, com o peso dos fetos. Aqui eu mostro vários autores para os senhores, né? E aqui dados obtidos por esses autores. E o que é que nós observamos? Nós observamos que a curva de crescimento do bezerro, ela acompanha uma função exponencial, né, dada aqui, e obviamente isso aqui vai também nos mostrar quais são as exigências, né, dos animais. E é por isso que o NRC 2000 gado de corte e a maioria dos sistemas de nutrição, eles utilizam esse ponto aqui como ponto inicial, onde nós computamos as exigências de gestação para as vacas. Então vocês vejam bem, né, que é uma curva exponencial, né, onde nós consideramos que 2/3 do crescimento do bezerro ocorrem aqui nesses últimos 3 meses ou no último terço da gestação. Então isso também é um aspecto interessante, porque é óbvio que se nós tivermos uma restrição alimentar ou qualquer fator adverso para as fêmeas nesse período aqui, nós teremos um comprometimento do peso ao nascer dos animais. E para entender como ocorre esse desenvolvimento, como é dada a fisiologia do crescimento,
nós aqui apresentamos dois gráficos, o gráfico A, onde nós temos uma alta taxa de ganho dos animais, e o gráfico B, onde nós temos uma baixa taxa de ganho dos animais. E aqui em cada gráfico nós temos uma curva 1, que, conforme mostrado no rodapé da figura, mostra o desenvolvimento de tecido nervoso, de cérebro e gordura perirenal. O gráfico 2, desenvolvimento de ossos, ou seja, do esqueleto da gordura intermuscular, entre as massas musculares. O gráfico 3, o desenvolvimento do tecido muscular e da gordura subcutânea. E o gráfico 4, a deposição de gordura intramuscular e de gordura de forma geral no organismo. Bom, então o que é que nós observamos aqui? Que independente da taxa de ganho, os primeiros tecidos a encerrarem o seu desenvolvimento animal são aqueles dados pela curva 1, tanto aqui como aqui nesse gráfico de baixa taxa de ganho, né, que depende, obviamente, da maturidade do animal. Então, nós observamos que o último tecido a encerrar a sua deposição é a gordura intramuscular e a gordura de forma geral, visceral, enfim. Bom, isso mostra claramente, né, que se nós tivermos comprometimento do desenvolvimento do animal nas fases mais jovens, né, que aqui mostra a linha da idade, nós estaremos comprometendo o desenvolvimento do tecido nervoso e o desenvolvimento esquelético, o que pode comprometer todo o desenvolvimento do animal posteriormente na sua vida. Então é importante entender essa deposição de tecidos, né, porque é através do entendimento dessa deposição que nós podemos compreender os motivos pelos quais nós temos que fornecer mais ou menos nutrientes e o tipo de nutriente em cada fase da vida do animal. E aqui, segundo Owens, 1993, ele nos apresenta uma curva de crescimento de bovinos com 6 fases claramente definidas, né? Então nós temos a primeira fase, ou seja, o primeiro momento, que é o momento A, que é o momento da concepção, e entre a concepção e o momento B, nós temos o desenvolvimento intrauterino. Depois aqui no momento B nós temos o nascimento, e a partir daqui nós temos um crescimento muito grande do animal se nós não tivermos nenhum tipo de restrição, né? Ou seja, quando ele passa pela fase de máximo crescimento e chega então na fase D ou no ponto D, que seria o atingimento da puberdade, quando ele está preparado para a reprodução. A partir daqui então, entre o ponto D e o ponto E, nós temos a pós-puberdade, e depois o animal caminha para atingir a sua maturidade, que seria dada no ponto F. E nós observamos através dessa curva, não é, que há um aumento decrescente da sua taxa a partir do ponto de máximo crescimento. Ela começa a inflexionar no sentido contrário. Isso é importante por quê? Porque nós aqui nos aproximamos então do ponto ótimo de abate dos animais, a partir do qual nós teremos praticamente só deposição de tecido adiposo. E de uma maneira bastante didática, né, esse gráfico é apresentado mostrando a unidade de crescimento aqui no Y e a unidade de tempo aqui. Significa que nós temos o momento do nascimento e depois o decorrer da vida do animal. E nós observamos então que a proteína tem um aumento a taxas crescentes no início e depois, que é dada principalmente pela deposição muscular, né, e depois a curva inflexiona e ela tem um aumento a taxas decrescentes. O tecido esquelético, representado pelo osso, ele tem um aumento até um determinado ponto da fase do animal, da fase de vida do animal, quando ele atinge o seu pleno desenvolvimento, e a partir daí praticamente não temos mais o desenvolvimento ósseo. E depois, aqui, de forma bastante clara, né, a curva exponencial da deposição de tecido adiposo ou de gordura, mostrando que ela aumenta sempre a taxas crescentes. E isso é importante para entender a grande demanda energética que acontece no final da vida do animal, no momento do acabamento, quando nós precisamos de atingir níveis de energia na dieta bastante elevados para manter o mesmo tipo ou mesmo nível de crescimento do animal.
Um dos pontos importantes quando falamos em fisiologia do crescimento e falamos em composição corporal que tem relação direta com a exigência nutricional, tanto de proteína como de energia como de minerais, é aquele relacionado ao peso corporal vazio do animal, que nada mais, nada menos é do que o peso vivo do animal, descontado dele o conteúdo do trato digestório ou do trato gastrointestinal. Então, vários autores medem esse tipo de informação porque ela é importante na determinação das exigências dos animais. E nós observamos aqui que nas fases mais jovens dos animais, nós temos uma variação que vai de aproximadamente 86,5% até 91,5% do peso total do animal é peso corporal vazio. Significa que o restante é conteúdo do trato digestório. Então existe uma variação, né, e aqui o trato digestório ocupa um percentual maior do peso corporal do animal. À medida que a idade do animal avança e, consequentemente, o seu peso, nós observamos que há uma projeção para cima, né? Então aí nós vemos que a variação do peso corporal vazio vai de aproximadamente 89% até perto de 95%. E é justamente por isso, obviamente, que o rendimento do animal aumenta à medida que ele se aproxima da sua maturidade ou do acabamento. E o que acontece então nesse processo? Aqui eu tenho a relação entre o peso corporal vazio e o peso vivo do animal, baseado na sua composição. Quais são os principais componentes do corpo de um animal, de um bovino de corte? Seria a matéria mineral, que não tem energia, né? Matéria inorgânica, a água, que também não tem energia, e os outros dois elementos, que seriam a gordura e a proteína, que são os componentes que realmente depositam energia no ganho do animal. E o que é que nós observamos, né, em termos de percentual de composição, aqui dado pelo eixo do Y, e o peso do animal? Nós observamos que à medida que nós avançamos, o que acontece com essa barrinha mais clara que representa a água? Nós temos uma redução gradativa do percentual de água no corpo do animal. Nós temos também uma redução gradativa do percentual de proteína, mas ele não muda muito em relação ao início. Então, nós pegamos esse espaço de barra aqui mais claro e esse espaço aqui, nós vemos que existe diferença entre os dois. Há uma redução à medida que o peso do animal aumenta, mas não é tão acentuado como em relação à água. Nós vemos aqui que há um aumento na deposição de tecido adiposo ou de gordura, porque se nós compararmos a altura da barra aqui com a altura dela aqui no início, nós vemos que há uma diferença muito grande. Então, o que é que nós constatamos aqui? Que a deposição de tecido adiposo, confirmando aquela curva exponencial, ela é muito acentuada à medida que avança a vida do animal. E aqui o elemento que mostramos é a matéria mineral depositada principalmente então, no esqueleto, né? Bom, aí depois disso é importante nós considerarmos agora, né, a composição do corpo do animal na matéria orgânica, ou seja, retirando a matéria mineral. E aqui mostramos novamente a água na barra mais clara, na barra intermediária a gordura, nesse caso agora, e aqui a proteína. Então nós observamos que o teor de proteína é reduzido, o teor de água é reduzido e o teor de tecido adiposo ou de gordura é grandemente aumentado. Então aqui nós observamos que nós vamos ter um animal de 675 quilos comparado com um animal de 45 quilos. O que é que nós observamos? Que nesse caso aqui nós temos praticamente 70% de água, 12% de gordura e 18% de proteína. Aqui nesse caso nós temos aproximadamente uns 5 a 6% de proteína, nós temos aproximadamente uns 30% de água e 64% de gordura no corpo baseado na matéria orgânica apenas. Então isso mostra claramente, né, a deposição acentuada de gordura no corpo do animal à medida que avança para a maturidade.
É importante destacar também que esses depósitos, ou essa gordura que é depositada de forma intensa à medida que avança a idade e o peso, ela é depositada em diferentes compartimentos, né? E os compartimentos onde ela é depositada são esses apresentados aqui. É a gordura entre as massas musculares, intermuscular, a gordura que fica dentro das massas musculares, que é a intramuscular, a gordura subcutânea, que fica abaixo do couro do animal, e a gordura renal, aumental e mesentérica, que seria a gordura distribuída nas cavidades do corpo do animal, envolvendo vísceras e órgãos aí, né? Bom, de todos esses compartimentos, a gordura que é utilizada por último é a gordura intramuscular, é aquela gordura que fica dentro das massas musculares. Então, à medida que o animal precisa de utilizar depósito de tecido adiposo para algum tipo de função, ou por uma restrição alimentar, ou por qualquer redução que ocorra no fornecimento de energia para uma determinada demanda, essa seria a gordura a ser utilizada por último. Então nós teríamos a utilização da gordura subcutânea, renal, mental, mesentérica, intermuscular, e a intramuscular seria o último compartimento, ou a deposição de gordura a ser utilizada por último por parte dos animais. Aqui mais um destaque, né, mostrando o que acontece com o peso corporal vazio do animal, né? E aqui nós temos em quilos, né, dado em quilos. Então nós pegamos a fase jovem da vida do animal, onde nós temos, né, os círculos e os quadradinhos, né, o quadradinho da proteína e o círculo da gordura, eles estão vazios, e depois a fase mais avançada da vida do animal, onde nós temos os círculos dados pela gordura e os quadrados dados pela proteína. E nós observamos aqui, por exemplo, né, que até esse momento aqui de aproximadamente 230 quilos de peso, né, para animais de tamanho médio, né, nós temos uma maior quantidade de proteína no corpo do animal e uma menor quantidade de gordura. Só que a taxa de deposição da gordura é muito mais acentuada. Então aqui nesse momento nós temos um cruzamento, uma modificação do comportamento desses valores. E aí passamos a ter mais gordura no peso do animal e menos proteína. É por isso que no início da vida do animal, nas fases iniciais da vida dele, nós temos que trabalhar para um mesmo ganho com teores de proteína muito superiores, e aqui teores de energia muito superiores na dieta para uma mesma taxa de ganho. E um elemento que é chave em tudo isso, e no nosso dia a dia, quando trabalhamos com confinamento, é o conhecimento do tamanho corporal à maturidade. Tá? Esse tamanho corporal à maturidade, ele é fundamental porque ele interfere tanto nas exigências como na composição corporal do animal. E esse tamanho à maturidade, ele é determinado pela medida da altura da garupa, e isso é correlacionado com o peso do animal, desde que os animais tenham desenvolvimento natural, normal, sem restrições nutricionais, né? Então é óbvio. O que significa isso? Significa que raças que apresentem um tamanho corporal à maturidade maior, né, se comparada com raças que apresentam tamanho e maturidade menor, ao mesmo peso, elas terão uma composição corporal totalmente diferente, onde nós teremos uma maior percentagem de gordura no corpo dos animais de tamanho e maturidade menor e uma maior percentagem de proteína naqueles que apresentam tamanho e maturidade maior. Isso é fundamental para o bom entendimento dos fatos que ocorrem em um confinamento, por exemplo. Então aqui nós temos vários autores, né, mostrando aqui tanto a gordura, que é esse pontilhado aqui, e essa linha cheia e esse pontilhado maior aqui. Então esses dois de baixo seriam duas linhas para a proteína e os dois de cima as linhas para a gordura. Então nós vemos aqui a deposição de gordura, que ela é sempre crescente no animal, independente aqui do autor que nos mostra os dados, e a deposição de proteína ela sempre cresce a taxas decrescentes, ou seja, vai chegar um momento da vida do animal que a deposição de proteína se aproxima de zero.
ela se aproxima de zero. Esse é o momento em que o animal atingiu o tamanho e a maturidade. Então, segundo esses autores, quando a deposição diária de proteína no corpo do animal ela se aproxima de zero, nós atingimos então o tamanho e a maturidade. Por quê? Porque a partir daí praticamente só vamos ter deposição de tecido adiposo. Então esse seria o momento de abate dos animais. No entanto, é fundamental destacar que alguns fatores eles podem alterar o padrão de crescimento e o peso corporal à maturidade. E os fatores que interferem de forma mais significativa é a genética e os seus cruzamentos, né? Então, o patrimônio genético que o animal traz e o resultado quando ele é cruzado com outro, o ganho compensatório ou a taxa de ganho que os animais experimentam ao longo do seu ciclo de vida e o uso de implantes e beta-agonistas. E como é que esses fatores eles interferem no tamanho ou peso corporal à maturidade? Eles interferem aumentando ou diminuindo. E os fatores que aumentam o peso à maturidade são a utilização de implantes e a restrição na ingestão de alimentos. Porque com esses dois fatores, nós temos uma modificação na deposição de tecidos no organismo do animal. Como mostrei para vocês, a deposição de tecidos ela depende da idade fisiológica e não cronológica do animal, da idade fisiológica. Portanto, se nós restringimos a ingestão de alimentos, nós alteramos a idade fisiológica do animal e, consequentemente, alteramos essa deposição de proteína e de gordura. Ocorre uma redução na deposição de gordura e, consequentemente, nós atrasamos o peso corporal à maturidade, ou seja, nós aumentamos a vida do animal para atingir um determinado peso. A mesma coisa acontece com a utilização de implantes. E os fatores que diminuem o peso corporal à maturidade são aqueles decorrentes da utilização de dietas ricas em energia. Ou seja, por quê? Porque quando nós implementamos uma taxa de ganho mais acentuada nos animais, nós aumentamos de forma desproporcional a deposição de tecido adiposo. Consequentemente, nós reduzimos a idade fisiológica do animal e isso faz com que esse peso corporal à maturidade seja reduzido. E isso aqui é mostrado claramente quando nós comparamos raças, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a gordura, o osso e o músculo, representado aqui nesses animais. E aqui eu tenho a unidade de crescimento e tenho a unidade de tempo. Então, o que é que nós observamos? Quando nós pegamos animais de raça pequena aqui com 410 kg, depois, juntamente com esses animais de raça pequena, animais de raça média e raça grande com 500 kg, e depois aqui animais de raça média e raça grande com 590 kg. O que é que nós observamos? Considerando que essa parte do corpo do animal é músculo, essa faixinha mais clara é osso e essa faixa sólida é a gordura corporal, nós observamos que ao mesmo peso, nesses animais jovens nós temos muito mais tecido adiposo depositado no animal do que tecido muscular e tecido ósseo. E depois, à medida que avança a idade, nós observamos, comparando apenas animais de tamanho médio e tamanho grande, que o mesmo acontece aqui quando comparamos esses animais. Maior deposição de tecido adiposo aqui do que no animal de tamanho grande. Então é dessa forma que se comporta o desenvolvimento do animal e por isso esses animais atingem pesos diferentes quando eles atingem a maturidade. Isso é fundamental para determinar o momento de abate e o momento em que os animais realmente estão preparados para ir para o frigorífico. E aqui nós mostramos também o efeito do sexo, né? O sexo interfere de forma bastante acentuada nisso. Então, se nós pegarmos animais até um determinado momento da vida, eles têm um desenvolvimento muito semelhante. Depois, o que é que acontece com a deposição de tecido adiposo? Nos animais do sexo feminino, ele é muito mais acentuado. De forma intermediária, nós observamos os animais machos castrados, e menos acentuados os animais machos inteiros. Então aqui nós temos a deposição de proteína, o músculo, aqui a deposição de osso e a curva do meio e a curva da gordura, que mostra claramente que o sexo tem uma influência muito grande na deposição desse componente. E é por isso exatamente que fêmeas têm um peso de abate ao mesmo grau de acabamento inferior aos machos castrados e esses, por sua vez, inferior aos machos inteiros,
que continuam apresentando uma deposição inferior de gordura. Então, dessa forma, nós encerramos essa nossa videoaula e espero que essas informações possam contribuir de forma significativa para a compreensão das exigências dos animais, que nós mostraremos na sequência, e assim entender melhor como podemos explorar o crescimento e a nutrição